Como foi do antes de Cristo na sua vida e depois de Cristo? Como foi essa travessia de mudança de opinião, de sentimentos? A gente tem umas 3 horas, Alexandre. Não, 3h30 tá bom, talvez, né? mas você é jornalista e sabe resumir. Claro. Olha, o meu caminho foi o caminho dos que também passaram aqui. Do clássico do filho pródigo. Eu nasci num lar católico, meu pai e minha mãe eram católicos, em Curitiba, no Paraná. E ambos eram aquilo que depois ficou conhecido como católico de BGE, né? O católico não praticante. Que eu acho uma das coisas mais nonsense do universo, né? Eu digo aos meus alunos, né? Todo mundo acha normal ser católico não praticante, mas se eu disser assim que eu sou um marido fiel não praticante, todo mundo vai achar esquisito. Eu sou honesto não praticante, né? A gente está cheio de eleitor não praticante. Também, exato. Então, meus pais eram católicos não praticantes, quer dizer o quê? Que eles cumpriam aquele beabá ritualístico. Você batiza, crisma, depois abandona a pessoa e vai ver depois na extrema unção. Mas não era assim? Então, quando eles acabam se divorciando, eu era muito pequeno, tinha uns 3 para 4 anos, e nós tínhamos passado naquela época uma crise de quase todos os homens da família morreram, uma série de desgraças, acidentes que matou um tio meu, irmão do meu pai. A família estava muito fragilizada, meus pais acabaram se divorciando. E minha mãe, que era católica de BGE, né, foi ao espiritismo, e nós ficávamos morando com ela. Ela passa um tempo no espiritismo, não encontra sentido naquilo, e depois, por influência da comunidade alemã em Curitiba, eu sou, né, de origem alemã, claramente, então, era assim, super tradicional, tinha culto em alemão, luterano, né? A Igreja do Redentor. Depois, ela muda-se para Londrina, mas assim, nós íamos até o culto, mas por obrigação. Mas minha irmã fica em Curitiba e eu vou a Londrina com a minha mãe nesse período. De 2 anos que eu fiquei só eu e ela, eu pude ver o que é uma pessoa que tem um relacionamento próximo com Nosso Senhor. Minha mãe, ela andava com Jesus em tudo que ela fazia. Então, eu podia ver na oração, no comportamento, nos momentos de dificuldade. Eu me lembro das vezes viajando, Curitiba, Londrina, ela dirigindo o carro e eu atrás ou ao lado dela. Acordava de repente, a criança dorme muito no carro, e vê-la chorando, mas copiosamente. E aí eu disse, o que foi, mãe? Ela falava assim, nada, filho, a mãe está rezando. E nunca soube porquê, né? Mas angústias da vida que todos nós temos. Aí eu vou me distanciando da religião e até ali a partir dos 16, 15 anos, eu realmente faço jus ao curtindo a vida doidado, né? Então dou vazão a todas as paixões e afetos da alma, né? Ou seja, basicamente pegar a lista dos 7 pecados capitais e gabaritar, né? E dos 10, né, também, dos 10 eu acho que eu só não matei, e de resto, acho que posso dizer assim que nós cumprimos toda a tabela, né? Então eu entrei nessa vida bem pesada, mas de frequentar rave, usar drogas, ter péssimas amizades. Nunca tive problema na escola, eu sempre fui um excelente aluno, aprendia rápido. Nesse ponto, né, profissional também nunca foi um problema. Até que eu passo, depois disso, um período estudando economia na Itália, na cidade de Ferrara, que é uma cidade universitária na Emília-Romanha, próximo de Bolonha. E lá também, assim, vamos dizer, eu esgoto todas as possibilidades de fruição das paixões, né? E volto, mais ou menos 2009, para o Brasil, meio que com uma ideia assim de que estava tudo mais ou menos resolvido, já tinha tido todas as experiências que um jovem da minha idade poderia ter. Só que as coisas foram, como o Sayão falou, né, foram perdendo completamente o sentido. Mas é nesse ponto que por isso que talvez o meu livro predileto seja As Confissões de Santo Agostinho, é naquele ponto que ele chega e grita, né? Tarde te amei, beleza tão antiga e bela e nova, né? Tarde eu te amei, você estava dentro de mim e eu estava fora de mim mesmo. E essa é a sensação, de que você não está em você, de que você não é você. E naquela época eu namorava uma comunista, só piora.
Eu namoro... Eu namoro... Eu namorava uma comunista que ela foi ao Instituto Rio Branco em Brasília para estudar. E aí nós, muito pragmaticamente, né? Como o amor é apenas uma invenção social, nós muito maturamente terminamos o namoro e eu fui à despedida dela. E na saída daquele boteco irlandês, eu não tinha bebido nada, eu tinha cansado de beber, acho que já achava chato. Eu peguei o meu carrinho vermelho, fui dirigindo, e era uma rua que havia bares dos dois lados. E muita gente, era uma sexta-feira à noite. O carro era para combinar com a cor da namorada? Da ideologia. Mas depois virou a cor da paixão. E do Natal também, né? Eu fiquei cego. Eu dirigindo o carro, você imagina o perigo. Mas não exatamente cego de não ver nada. Eu não sei se foi um sonho, uma visão, o que é que foi, mas só sei que foi assim, né? Eu não posso ser infiel à minha vida, né? À minha história. E quando eu olhava as pessoas naqueles bares, eu não via as pessoas, eu via apenas o que seria depois, que eu entenderia depois que seria a alma delas. E 90% delas, se é que eu posso dizer assim, mas uma enorme quantidade dessas pessoas, que eu olhava sentando, bebendo, conversando, etc., elas já não mais falavam. Elas gritavam. E gritavam muito alto e desesperadamente. Era uma coisa ensurdecedora. Eu lembro de ter colocado a mão nos ouvidos dirigindo o carro. E não só isso, eu via como se fosse o desenho, né, da silhueta do seu corpo em chamas. E aquilo me causou um desespero, mas de repente eu vi algumas pessoas que não havia chamas, mas havia como que parece uma fumaça, um líquido azul, uma coisa calma, plácida, pacificadora. E eu não entendi nada daquilo. Comecei a chorar. E aquilo, de repente, eu volto a ver tudo como acontecia antes, né? Olhar o mundo sem aquela visão. Quando o carro vira na rua Espírito Santo. Eu estava na rua João Cândido. Deus tem suas sutilezas, né? Depois eu volto para casa e no caminho eu começo a chorar muito. Eu não entendi nada daquilo, só sei que eu fui engolido por aquilo. E no caminho eu vou chorando, chorando, chorando. Quando faltava ali uns 10 minutos, na metade do caminho mais ou menos, eu me dei conta de que se eu continuasse no rumo da minha vida, eu iria destruí-la, ou terminar de destruí-la. E então eu fiz uma oração de entrega a Deus. E explicitamente no nome de Jesus. Eu falava: olha, Jesus, eu não conheço o Senhor, eu não sei direito quem você é, eu só sei que minha mãe te ama. E se a minha mãe te ama, o Senhor é uma pessoa muito boa. E então eu renunciei a tudo. E entreguei tudo na mão dele. As minhas gerações passadas, presentes, futuras, os meus filhos, pensamentos, ações, desejos, cada átomo do meu corpo, cada palavra, cada pensamento, tudo que eu podia pensar a meu respeito, direto ou indiretamente, eu fui entregando. E chorando copiosamente, mas muito mesmo. Eu acho que eu só chorei assim depois que minha mãe morreu. Quando eu chego em casa, eu não entro pela entrada principal, eu entro pela entrada lateral, que dava na churrasqueira. Para entrar na cozinha tinha uma porta de vidro. Minha mãe estava ali trabalhando em cima da mesa. E quando eu bato na porta, que eu estava sem chave, ela olha para mim e ela não me reconhece. Eu digo: como uma mãe não reconhece o seu filho? Eu estranhei. Ela me reconheceu pela voz e pela roupa, porque meu rosto estava deformado de tanto chorar. Eu não sei como estava, porque eu não olhei no espelho, mas ela não me reconheceu, então estava grave. E eu sentei com ela, terminei de chorar depois de um tempo e expliquei a ela o que eu tinha visto. E eu perguntei: mãe, o que é aquilo que aconteceu comigo? E numa sabedoria só quem anda com Jesus pode ter, ela olhou para mim e falou: filho, Deus te permitiu ver o estado das almas neste exato momento. Aquelas azuis plácidas e calmas são aquelas que estão em paz com Deus, que são amigas dele, que andam com ele. E aquelas vermelhas são aquelas que são inimigas de Deus, que acham que estão fruindo a vida, mas já estão com o pé na infelicidade, no ódio, na perdição, na autosservidão. Eu falei: mas e o que eu tenho a ver com isso? Ela me perguntou: é simples, filho, qual das duas é você?
Bom, eu que sempre fui muito... Eu posso ter muitos defeitos e eu os tenho, mas eu sou muito submisso à verdade. Muito. Então eu falei, então tá bom, eu vou tentar entender o que é isso tudo. Então Deus tirou a namorada, tirou o trabalho, tirou amigos, tirou absolutamente tudo de mim. Eu só fiquei fazendo uma pós-graduação na FGV a cada 15 dias. Foi então que daí eu comecei a frequentar grupos, comecei a Igreja Batista, frequentei muito tempo, comecei a trabalhar lá dentro, na área de comunicação, e formei todo o meu ciclo de pessoas lá, amigos, namorada e depois noiva, e depois fui crescendo na comunidade, comecei a pregar, comecei a fazer curso de teologia, e estava pronto para virar pastor, já pregava quase todos os domingos, eu ia pregar em outras comunidades, eu ajudava pastores a montar sermão, estudava teologia 24 horas por dia, tinha debates, fazia trabalho missionário com mendigos na cidade toda semana, era uma pessoa muitíssimo ativa. Eu sou muito intenso em tudo que faço. Inclusive era também nos erros, né? Só que depois, vamos dizer assim, essa fé que já estava começando a tomar corpo, a amadurecer, logo nesse grande impulso, a minha mãe descobre um câncer no intestino. E então ela é submetida a uma cirurgia, e aquilo que parecia ser uma coisa breve, tornou-se uma luta de 2 anos. E eu passei 2 anos da minha vida sem trabalhar e cuidando da minha mãe. E foi ali que eu aprendi a primeira e talvez grande lição de nossas vidas, né? O quão difícil é deixar os nossos sonhos e desejos para o lado e simplesmente exercer a caridade. Eu lembro que eu me arrependi diante de Deus várias vezes desse pecado, de ter pedido a Deus para que minha mãe morresse logo, para que ela sofresse menos. E quando eu comecei a entender o que significava a encarnação, que é o sentido máximo do Natal. Quando eu cheguei para Deus, minha mãe já estava agonizando, já cuspindo sangue, e você vê sua mãe desse estado, ela é lamentável, faz 11 anos já isso. Eu olhei para Deus e falei, deixa eu trocar de lugar. Deixa eu sofrer a dor dela. Deixa eu assumir o problema dela. Ela já cuidou de mim a vida inteira. O que essa mulher tem mais para sofrer do que isso? E nós passamos a dificuldade até que eu pedi muito a Deus. E falei, Deus, eu quero estar no momento que ela morrer. Eu quero passar o último dia dela junto. Eu e minha irmã, nós nos revezávamos 24 horas cada um com ela. Então eu passei a última noite dela, dia 17 de outubro para o dia 18. Eu tenho foto desse pôr do sol que eu tirei do hospital, belíssimo, em Londrina. E a minha mãe foi dormir, ela já não estava, claro, nada bem, mas estava lúcida. E então nós começamos a conversar à noite. Nós conversávamos muito. E eu perguntei a ela, falei, mãe, sobre o que você quer conversar? E ela falou assim, filho, só tem um assunto. Eu falei, o que é? Ela falou, eu quero falar sobre a ressurreição. Quero falar sobre o encontro com Jesus. Porque eu estou cansada. E eu sei que só Ele é capaz de renovar tudo que já foi destruído no meu corpo. Ela estava toda com metástase, enfim, toda arrebentada. Só que, normalmente, ela dormia 8, 9 horas, eles botavam um remédio para dormir e pronto. Mas já era 8, 9, 10, 11 da noite e ela não dormia. E o remédio não fazia efeito. Depois que nós tivemos essa longuíssima conversa, que foi maravilhosa, eu nunca vou me esquecer, a gente chamou a enfermeira e viu que o tubo do soro tinha se desconectado. E o remédio não estava entrando na veia, mas era para a gente poder ter a nossa última conversa. No outro dia, eu acordo de manhã, ela já estava semiconsciente, já não conversava mais. Veio meu pai, que ainda era divorciado dela, que é médico e ajudou em todo o processo até o fim. A irmã dela e minha irmã. E nós ficamos aquela tarde inteira até os últimos momentos. E aqui conto isso que eu considero um milagre.
Minha mãe, a música predileta dela era Jesus bleibet meine Freude, de Jesus, a alegria dos homens, do Bach. E eu colocava sempre, quando ela estava dormindo ou naquele semicoma, eu colocava uma playlist do Bach que ela amava ouvir, em ordem aleatória. E aquilo estava tocando em ordem aleatória, né? Fazia muito tempo. Até que ela já estava claramente morrendo. Isso era 16 horas e 50 minutos mais ou menos da tarde. E de repente chegou, aliás, o médico estava junto, meu pai também, e estava tocando uma música de Bach. No exato momento que os aparelhos mostraram que ela morreu, às 16h48, a última música parou e do nada começou a tocar Jesus, a alegria dos homens. Eu olhei para minha irmã e disse, você ouviu? Ela disse, eu ouvi. Então meu pai colocou a mão na cabeça dela e disse, paz. E é a partir dali, desse sofrimento todo, que ao mesmo tempo eu estava sofrendo na comunidade em que eu participava, na Batista, que me acompanhou e me fortaleceu e me pagou mesmo quando eu não podia trabalhar. Não tenho nenhuma reclamação deles, foram maravilhosos para mim. Aprendi muito. Que no meio de discussões teológicas, eu acabei me aprofundando em discussões teológicas e comecei a estudar os pais da igreja, e o que me levou ao catolicismo, né? Ou seja, a retornar às minhas bases, né? E foi um outro corte, e mais uma separação. Eu perdi um noivado de casamento marcado, perdi emprego, perdi amigos, perdi absolutamente tudo que eu tinha. Mais uma vez. E nesse processo todo, eu só posso agradecer a Deus, porque todas as vezes que eu julgava não ter mais nada, quando acabava tudo, Deus jamais me permitiu ter aquele sentimento que com 9 anos eu tivera de que a vida não fazia sentido. Apesar de não ter nada, eu olhava e dizia, obrigado, Senhor. Ou seja, e o que aconteceu comigo, né, Alexandre? Você perguntou. Deus não desistiu de mim. Essa é a mensagem do Natal. Ele não desistiu, ele insiste. Vocês que estão aqui, que estão assistindo em todos os lugares, eu tive em lugares indescritíveis, interior e exteriormente, e não há nada que depois da vitória de Cristo sobre a morte que Ele não possa vencer. Depois que a eternidade penetrou no tempo, nada é determinado. É Deus quem determina. É a vida que prevalece, é o bem que vence, é a esperança que triunfa, é a fé que vence. A dúvida é como nós estamos aqui nesses vitrais. O vitral você só consegue entender ele e ver o que tem nele quando você está dentro da igreja. Quando você está fora, ele é escuro. Você precisa estar dentro da fé para ver. E é aí que você entende que a caridade nunca acaba. E Deus é caridade, Deus é amor. E esse amor é violento. E é isso que significa o Natal. A violência de Deus encarnado e que vem buscar um imbecil como eu, naquela época. E que agora Deus usa com todas as minhas dificuldades para converter, instruir, formar e informar outras pessoas, e que prova todos os dias que, de fato, não é a gente que trabalha, né? Quando a gente vê no final das contas, é sempre Deus que trabalha, né? É isso que aconteceu comigo, Alexandre. Obrigado, Bernardo.